Oi, gente, espero que vocês estejam se cuidando aí nesse momento difícil, complicado que a gente está vivendo. Enfim, a gente foi pego de surpresa e estamos aí num processo de adaptação com as aulas letivas. Eu vou tentar aqui gravar alguns vídeos para vocês, complementando os textos que eu vou postando no SGA. Eu achei que é uma forma a melhor forma de fazer isso agora, até porque eu sei que muita gente não vai ter acesso online às videoconferências, então esse vídeo pode ficar postado, gravado para você, para quem é, poder acessar depois, e aí talvez a gente marque uma ou outra videoconferência para a gente tirar dúvidas, ou até mesmo as dúvidas vão sendo tiradas pelo SGA. Mas de qualquer forma eu vou tentar fazer pequenos vídeos também para não ficar muito extenso e depois vou complementando com textos. Tá? Esse primeiro momento, essa primeira aula, vídeo aula, né, novidade, também vocês me desculpem se é novidade para mim também. É a primeira aula gravada que eu dou na minha longa carreira de professor, que sempre foi presencial, enfim. Mas a gente vai se acostumando, se adaptando, porque é para isso que a gente está aqui. Tá? Então, assim, sobre os textos que eu postei na semana passada, que foi esse início desse todo esse processo, a gente terminou naquela aula anterior sobre a questão do Jorge Méliès, passou um pouquinho pela, pela Guy Brachet, entendeu? E a gente, na aula seguinte, ficaria de ver o filme do Porter, O Grande Roubo do Trem, que eu postei para vocês, pedi para vocês assistirem no YouTube, para vocês terem uma relação. Porque a primeira coisa importante a, a comentar é que o Grande Roubo do Trem e Viagem à Lua eles acontecem praticamente simultâneos. Um é de 1902, o outro é de 1903. Tá? E se vocês, quem assistiu, percebe claramente que existem diferenças ali muito fortes em cima dele. Enquanto o filme do Méliès é uma narrativa linear, bem tradicional em relação a contar uma história com começo, meio e fim, com as sequências divididas, o filme do Porter avança na questão da linguagem cinematográfica. Ele já trabalha com planos abertos, planos fechados, traveling, movimento de câmera e uma coisa fundamental que é a montagem alternada, ou seja, ações simultâneas acontecendo que são intercaladas para o espectador. Esse é o grande avanço do Porter nesse momento. Ele, ele corta uma ação e entra com uma outra ação que está acontecendo ao mesmo tempo. No rigor da montagem alternada, isso vai se confluir na chamada clímax do filme, que é o acontece. Tá? Então, eu falei um pouco sobre isso no texto. É, então, acho que isso está bem claro, é só mesmo para pontuar. E aí, a gente entra no que eu também chamo desse início do cinema americano. Também escrevi um texto para vocês pontuando que usei até a belíssima referência, né? Que é uma imagem belíssima do Vitor Corleone olhando a Estátua da Liberdade em quarentena no porto de Nova York, né? Quarentena é uma palavra que está aí, né, gente? Enfim. E ele, porque ele foi diagnosticado com uma doença, ele precisava ficar lá. Mas a base ali era porque ele não falava a língua inglesa, óbvio, desembarca em Nova York e ele é confundido. A cidade de onde ele vem acaba virando o nome dele, Vitor Corleone, não Vitor Andolini, por uma má interpretação de linguagem, tanto do Vitor como do funcionário da imigração. Isso vai refletir muito no cinema americano, porque os imigrantes, todo mundo sabe que em Nova York eles se juntaram em guetos, em bairros de imigrantes, bairros italianos, bairros poloneses, enfim, bairros russos, vários tipos de bairro chinês, né, o famoso Chinatown, vários bairros ali que vão compondo e eles se reúnem ali porque ali eles falam a mesma língua. Evidentemente eles precisam de um tempo para se adaptar à cultura e à língua americana. E nesse momento, o cinema americano, a exemplo do cinema europeu, passa por uma fase muito popular. As salas de cinemas, que eram chamadas Nickelodeon, né? Por causa do preço, que era 5 centavos de dólar, entendeu? Era muito barato. Elas abrigam esses tantos trabalhadores de baixa renda quanto os imigrantes, porque os imigrantes não falavam inglês e via no cinema mudo uma grande atração. Eu acho muito fascinante essa história porque representa uma coisa que a gente já conversou em aula também.
o cinema ter nascido mudo é uma grande vantagem, um grande benefício para o cinema se consolidar como uma linguagem universal através das imagens. As imagens contam as histórias. Lá na frente isso vai ser decisivo, tá? Porque quando o cinema ficar falado, o cinema precisa passar por uma outra adaptação. A gente vai chegar lá, tá? Então isso também eu falei um pouco no texto, a questão da censura, como que se passa, a censura vai começar a cortar cenas muito violentas, muito eróticas, como que a questão da economia vai interferir, porque o cinema americano já nasce praticamente numa relação de economia, de indústria, de produzir muitos filmes. Inclusive o Potter é chamado um desses operários. Eram as pessoas que eram contratadas para fazer filmes. Então haviam financistas, esses financistas montaram produtoras, já nasce ali o sistema de produção, o Studio System nos Estados Unidos, e eles, a partir daí, eles contratam equipes técnicas para produzir. Ainda não era uma fase de escrever roteiro, tá, gente? Era muito intuitivo. Eles pensavam numa ideia, iam para as ruas e filmavam. Filmes de 10 minutos, eram chamados filmes de um rolo. Filmes de 10 minutos que a história se contava, se resolvia muito rapidamente, mas ali também já nascem os principais gêneros do cinema, porque as histórias pedem narrativas que caminham para o gênero, ou um suspense, ou um faroeste. O faroeste é muito importante na composição do cinema americano. O Grande Roubo do Trem é um faroeste, tá? É muito importante ali, a gênese do cinema americano. O André Bazin, que é um grande teórico, fala bem lá mais tarde que o faroeste é a essência do cinema americano. Tá? E o Porter representa isso, como o Griffith também mais para frente vai fazer. Então, assim, nesse momento a gente está nesses filmes feitos, como eu comentei lá no texto, a toque de caixa. E aí, para a gente entender a formação de Hollywood, que é o nosso próximo passo, a gente tem que entender duas questões. As questões econômicas, e o Thomas Edison é fundamental nessa história, porque ele se cerca de várias invenções e várias patentes de dispositivos que vão ser necessários para o cinema, e esse tipo de cinema em Nova York fica muito caro ali na região de Nova York, porque tudo tem que ser pago em cima de um equipamento. Paralelo a isso vai ter a questão do clima, né? Nova York é uma cidade que durante 2, 3 meses fica inviável filmar nas ruas. E filmar nas ruas, desde o início do cinema, é fundamental para o cinema. Então fica inviável. Juntando a isso a necessidade de desenvolvimento do oeste americano, ali da região de Los Angeles, aquilo ali, os governos locais começam a oferecer benefícios para as indústrias se expandirem ou se instalarem lá. E lá, nesse momento, diferente de Nova York, que já tinha um metro quadrado caríssimo, as produtoras conseguiram comprar terras imensas para produzir seus grandes estúdios, as chamadas majors, por preços muito acessíveis. E além disso, lá elas estavam fora, elas estavam longe da guerra das patentes. Quer dizer, aquela guerra das patentes que existia em Nova York, a fiscalização na Califórnia era muito mais difícil. Então isso facilita essa migração para lá. Além da Califórnia ser um estado que tem sol o ano inteiro. Tá? Basicamente isso, né? Entendam só o ano inteiro como recursos climáticos favoráveis a se filmar, muito mais atraentes do que Nova York. E a indústria precisa disso. Vou sempre reforçar. O cinema americano nasce, se consolida e se fortalece como indústria. Ou seja, ele precisa produzir filmes o tempo inteiro, 24 horas, o tempo todo. Ele precisa suprir o mercado, e o mercado já era muito forte nos Estados Unidos. E aí acontece um outro fator interessante. À medida que você precisa suprir o mercado, à medida que você tem empresas que se consolidaram nisso, essas empresas contratam profissionais. Tá? O sistema de estúdios nasce assim. E elas contratam profissionais em funções específicas. Então, você não vai contratar, por exemplo, para uma empresa, um funcionário que faz o produto do início ao fim. Isso é inviável economicamente, é inviável na linha de produção. Você tem que produzir muito. Naturalmente, se você trabalhar num formato artesanal, esse funcionário vai ficar muito tempo fazendo um único filme e não é o suficiente para suprir a demanda que já era muito grande nos Estados Unidos. Então são contratados funcionários específicos
cada um fazendo uma função. Aí nasce, por exemplo, a sala de roteiristas, né, onde os roteiristas escrevem roteiros. Vai ter a figura do produtor, que é aquele gerente, supervisor de, de, do filme todo, que é o responsável por administrar toda a equipe. Vai ter a figura dos atores que são contratados, já começam a ser contratados. A figura do diretor, fundamental, ou diretora, né, que é a pessoa que vai dar forma a tudo que vai se fazer. E por aí vai. Editor, fotógrafo, diretor de fotografia, montador na época, né, não era editor ainda, o filme não era película. Todas essas questões que resultam numa escala de produção. O filme é produzido, cada um faz a sua parte. Essa é a essência do cinema americano, diferente do cinema europeu naquele momento. Porque quando eu falei do Georges Méliès, eu falei para vocês, ele fazia tudo. Ele é o primeiro diretor autoral da história do cinema. Isso não vai acontecer com Porter, por exemplo. Porter filmava. Ele acompanhava a produção, mas à medida que o filme estava sendo produzido, ele recebia outro material para filmar, outra ideia, e ele filmava. Ele conseguia. Gente, o Porter, nessa fase, esses diretores conseguiam fazer 3, 4 filmes por semana. Se eles cuidassem de tudo isso sozinho, não era possível. E aí Hollywood entra nessa escala industrial que a gente chama, de muito dinheiro aparecendo. Tá? Outra questão fundamental para a gente entender é que, falei disso também no texto lá atrás, que como é que eu posso dizer? Uma certa elitização do cinema já nesse momento. Tá? À medida que as histórias ficam mais complexas, que os gêneros começam a aparecer, não é mais possível trabalhar com cinemas precários, porque os filmes começam a ficar de mais longa duração, não é mais possível trabalhar dessa forma, e também não é mais possível cobrar tão barato dos filmes que estão ficando cada vez mais caros. Então o preço do ingresso encarece, o custo de produção encarece, e naturalmente é preciso conquistar um novo público para esse cinema. E à medida que isso acontece, as produtoras vão comprando ou construindo suas próprias salas de cinema. Mais para frente a gente vai falar sobre isso, sobre a verticalização da indústria americana, que é fundamental para eles como indústria. Vão construindo salas de cinemas mais bem equipadas, mais confortáveis, mais glamorosas até do que eram até aquele momento. E tudo vai ficando muito mais caro. E aí o preço do ingresso encarece. E ela precisa, logicamente, conquistar um novo público, e esse público vem de uma classe mais, uma média, uma classe mais alta, enfim. Uma classe de maior poder aquisitivo e também uma classe preparada para outros tipos de narrativas que não simplesmente filmes de 10, 15 minutos, que sketches de comédia, de faroeste. Então as narrativas começam a ficar mais densas. Aí aparecem os primeiros grandes autores da história do cinema nos Estados Unidos. Tá? Vou citar, a gente vai falar um pouco do Griffith hoje, tá? Que é o primeiro grande autor responsável. Eu vou indicar para vocês via SGA 2 filmes deles, principalmente, para vocês assistirem. O primeiro é um curta, The Girl and Her Trust, que também é um faroeste, que é muito parecido com O Grande Roubo do Trem, feito em 1912, ou seja, tem um espaço aí entre 1903 e 1912, que essa linguagem vai se desenvolver, um espaço na qual as produtoras já migraram para Hollywood, onde já tem estruturas mais complexas, já tem atores contratados, diretores. E o Griffith, ele vai ser o primeiro grande nome do cinema a aparecer, e vai ser, historicamente, considerado o pai da linguagem cinematográfica. O primeiro filme que eu vou indicar para vocês é um curta. Tá? Vocês vão ver ali coisas interessantes. Quem era o Griffith? O Griffith era uma pessoa do sul dos Estados Unidos, tá? Uma pessoa culta, um leitor, assim, que lia muito, passava de teatro, essa pessoa que fazia parte ali da sociedade mais, não sei se a palavra é essa, mais intelectualizada do sul dos Estados Unidos. Isso também ser do sul é importante, porque a gente vai conversar um pouco sobre o nascimento de uma nação. Tá? E ele traz para o cinema uma perspectiva diferente dos outros. O Griffith ele é considerado o pai da linguagem cinematográfica porque, não que ele tenha inventado nada, tá? Eu vou contar uma história que se atribui a ele. Tá?
Ele começa fazendo curtas, fazendo filmes muito curtos, filmes também de 10 minutos de duração, 12, 15 no máximo, que era o padrão na época, até pelo que as pessoas estavam acostumadas a assistir. E ele estava num momento, ele já é uma pessoa muito preocupada com drama, com sentimento, com passar emoções através do cinema para o espectador. Num determinado momento, a câmera naturalmente ainda estava no padrão que era naquele momento, a câmera posta mais longe dos intérpretes, a câmera parada e filmando, e o Griffith dirigindo os atores. E ele cobrou do ator, em determinada cena lá, mais emoção, mais vigor na emoção, ele achou que estava muito frio, e ele queria mais e mais e mais, e foi provocando o intérprete, o ator nesse sentido, que aí entra o trabalho de direção de atores, do diretor, né? E num determinado momento o ator conseguiu fazer o que ele queria. Mas aí o diretor, o câmera, né? O cameraman, o diretor de fotografia na época, ocupava as duas funções, né? Ele virou para o Griffith e falou assim, não sei por que você está cobrando tanto dele, porque nessa distância ninguém vai ver o nível de expressão que você está cobrando dele. O Griffith olhou para o câmera, pegou a câmera no tripé, chegou bem na frente do ator, assim, meio a alguns palmos de distância do rosto dele, virou para o ator e falou assim, olha, interpreta agora o que eu te pedi. E virou para o câmera e falou assim, filma, eu quero ver se ninguém vai ver. Então atribui-se ao Griffith, não tem inventado o close, tá? Vocês já viram alguns filmes como o Griffith, mas o close como uma perspectiva dramática, tá? Ou seja, por isso ele vai ser responsável por ele ser chamado de o pai da linguagem cinematográfica. Por quê? Porque ele corta do plano aberto para o plano fechado num momento em que é necessário que o espectador entre no íntimo daquele personagem, entenda a expressão dele, o sofrimento, a angústia, enfim, o que ele está vivendo naquele momento. E o close é fundamental para isso. Tá? Você vê detalhes do olho do ator, você vê detalhes de um suor escorrendo, enfim. Aí também entra uma coisa fundamental, né? A interpretação dos atores. Já começa a se trabalhar com atores profissionais, atores que precisam lidar melhor com essa interpretação diante das câmeras, que é uma interpretação muito diferente do teatro. Porque no teatro você ainda está vendo a distância, tem toda uma impostação de voz, de gestual, muito diferente do que uma câmera possibilita, porque a câmera corta e pega fragmentos daquela interpretação e depois se junta esses fragmentos na montagem. Mas a história vai um pouco mais além, que eu queria contar para vocês do Griffith. Quando ele mostrou o filme para o produtor, que era esse super close que ele fez, né, ou esse crosaço que ele fez do rosto do ator, o produtor ficou possesso com ele, falou que não era assim que fazia cinema, porque as pessoas não enxergavam a vida assim, as pessoas enxergavam a vida no geral, não enxergavam detalhes da vida. Isso também é importante para entender o cinema, né? No cinema a gente pode enxergar detalhes sim. Tá? E aí o Griffith ficou tão bravo com o produtor que o Griffith se levantou da cadeira, pediu para ele se levantar, colocou o rosto dele a um palmo de distância do rosto do produtor e começou a falar com ele. Você está vendo o que está atrás de mim? Você está vendo o que está ao redor? Não, você está vendo o meu rosto. A vida também é assim. A gente pode conversar dessa forma. É muito boa essa história, né? Enfim, porque ela representa a sensibilidade que o Griffith tinha em relação a lidar com essas questões da linguagem do cinema. Tá? Então, no The Girl and Her Crush, que é o primeiro filme que eu vou indicar para vocês, e depois eu vou indicar outro filme, aí eu comento sobre outro filme, sobre o Nascimento de uma Nação. Como eu disse, eu quero fazer filmes mais curtos primeiros, assim, nesse momento. Ali ele já exercita muito dessa sensibilidade narrativa dele. Por quê? Ele já cria dois protagonistas, que são um casal que vocês veem no início do filme. Ele já leva para o cinema uma característica que permanece eternamente no cinema, que é a construção de personagens, ou seja, os personagens têm perfis, têm características próprias, se relacionam e entram em conflito. E aí nasce essa questão que vem da literatura, você precisa resolver esses conflitos. Então, nesse filme curto, você já percebe ali logo no início que o Griffith gasta um tempo assim necessário para apresentar personagens. Tá? Diferente dos outros filmes, que as coisas acontecem muito assim, vão sendo jogadas. Ali não, já tem uma relação entre os personagens
Você conhece o protagonista, conhece a protagonista, o mocinho e a mocinha, né? O herói e a mocinha, já conhece ali. Já se cria um conflito entre eles, inicial, e percebam, tá, gente? Assista o filme. Tudo narrativa visual. O Griffith é o grande mestre inicial de contar histórias visualmente. Ele coloca expressões, tem um momento lá que vocês vão ver que a mulher leva o gesto aos lábios, que denota o sentimento dela do que aconteceu. E logo quando entra na seguinte, por quê? O Griffith, a evolução dele aí. Tem uma mocinha, tem o herói, tem a mocinha, é um faroeste, tem que ter um conflito. Se é um faroeste, está faltando alguém nessa história. Quem? Vilões, os bandidos. Então, logo na sequência, os bandidos entram desembarcando de um trem, e aí, novamente, a gente percebe a sensibilidade narrativa do Griffith. Como que ele caracteriza também os bandidos visualmente. São pessoas vestidas bem mal vestidas, amarrotadas, o chapéu torto, já descem do trem se escondendo furtivamente, tá? Já olham assim, buscando, procurando alguma coisa fazer, ou seja, através desse jogo, da caracterização dos atores, dos gestos que eles fazem, é cinema mudo, e da posição de como o Griffith enquadra esses atores, você já percebe que ele já apresentou visualmente quem é quem no filme. Tá? Isso é fundamental, porque nesse momento é uma evolução fantástica. Tá? É por isso que muita gente diz que o cinema, fundamentalmente, ele se divide antes e depois do Griffith. Tá? E aí vai ter o conflito, óbvio. Esse conflito é o roubo também, como o grande roubo do trem é um roubo. Vocês vão ver no filme que a menina é sequestrada inadvertidamente pelos sequestradores, e logicamente, como é um faroeste, como é um filme ainda do chamado cinema nascente clássico americano, o herói vai entrar em ação. E o que esse herói faz? Ou tem que fazer? Resolver o conflito. E qual é o conflito que ele tem que resolver? Salvar a mocinha. Enfim. E não é novidade nenhuma saber que isso acontece, porque a gente está indo no momento do famoso happy end do cinema americano, enfim, que tudo vai acontecer da forma que o público gosta, o público vai sofrer. Mas aí, novamente, vamos falar. O Griffith usa muito montagem acelerada. Nesse momento, na perseguição do trem, é impressionante como ele trabalha com traveling, como que ele não deixa o espectador perceber a distância que está entre o salvamento da mocinha ou não, como que ele deixa o espectador em suspense, ele vai criando esse suspense passo a passo até o clímax final. É um filme ingênuo, né, evidentemente. Né? Eu gosto muito de uma frase do Bill Wilder. O Bill Wilder tem uma frase, ele começou como roteirista, né, fez grandes roteiros ali por Lubitsch, o Ernest Lubitsch. Ele falou sobre um filme praticamente chamado Bola de Fogo, que é um roteiro dele. E ele falou assim, olha, o filme era muito ingênuo, mas o público também era ingênuo. Isso é muito legal, né? Assim, era isso que se esperava do cinema nessa época, era isso que se buscava. Então, nesse filme especificamente, o Griffith já traz isso para o cinema. Ele já conjuga construção de personagem, isso num curta-metragem, tá, gente? E vocês vão fazer muitos curtas-metragens aí durante o curso de cinema, e eu acho que é bom vocês pensarem nisso. Como exercitar em histórias curtas os princípios básicos da narrativa de cinema e como exercitar numa história curta os princípios básicos da técnica cinematográfica. Porque uma coisa se conjuga a outra, a técnica, a narrativa e a técnica. Você não consegue fazer nada separado uma coisa da outra. Então, nesse momento, ele já consegue fazer isso. Ele faz um curta-metragem, vários filmes dos outros curtas que ele tem alguns na internet, vocês podem pesquisar sobre ele, vocês vão ver sobre ele. E a gente vai falar também da grande polêmica relacionada à carreira do Griffith, que não é uma polêmica simples, é muito séria, mas ele efetivamente vai ser um dos grandes guias dos cineastas que vem aí para frente. Diferente do Porter, por exemplo, ele já não é mais o artesão do cinema, ele já não é mais o operário. Tá? Ele produz muito, ele dirige muito, ele é muito prolífico ali nesse momento do cinema, mas ele tem um cuidado maior com a narrativa, um cuidado maior com a técnica, um cuidado com os atores, um cuidado com tudo que está em torno de se construir cinematograficamente um filme. Esse é o grande motivo que o Griffith passa para a história como o primeiro grande realizador da história do cinema. E influencia muita gente a partir daí. Mais para frente, né, talvez lá na semana que vem, a gente vai ver Eisenstein, né, a vanguarda russa. Eisenstein é muito influenciado pelo Griffith, porque
o tipo de montagem que ele executa, o tipo de tratamento da imagem, do ritmo do filme, o Eisenstein vai levar muito para os filmes dele e vai afirmar categoricamente que o Griffith é basicamente o pai da montagem acelerada, das teorias da montagem que são fundamentais nesse momento. Tá? Então o Griffith se transforma numa pessoa muito proeminente, um diretor de muito sucesso. Os filmes dele são filmes de muita bilheteria. E passo a passo o Griffith também vai sentindo necessidade de evoluir. Tá? Evoluir como? Dos filmes curtos para os filmes longos. As narrativas do Griffith vão ficando cada vez mais complexas. Enquanto outras autoras, como Mabel Normand, a própria Alice Guy Brachet, que já migrou para os Estados Unidos, a Louise West, entendeu? Que é uma diretora importante nesse momento também do cinema, continua ali talvez até 1914, 1915, 16, 17, fazendo filmes curtos, no máximo média-metragens. O próprio Charlie Chaplin, o primeiro longa do Charlie Chaplin, acho que, se eu não me engano, tá, gente? Depois a gente pode confirmar, é O Garoto, que é um filme talvez de 1919, 1920, enquanto outros diretores e realizadoras ainda preservam essa coisa do filme curto, que era muito atraente, o Griffith já está mais além. Ele já está pensando que as narrativas têm que ser mais longas, têm que ser mais complexas, e que a evolução do cinema é contar histórias como na literatura, histórias mais densas, mais complexas, com personagens que passam por conflitos mais difíceis de resolver, que não se resolvem em 10 minutos, e ele gradativamente vai fazendo isso, tá? Então eu vou terminar, porque aí a gente continua no próximo vídeo. Amanhã eu posto para vocês junto com alguns textos, já vou postar até um texto do Griffith sobre a narrativa dele, e também já vou indicar para vocês para lerem a apostila, tá, gente? Na apostila a gente está nessa fase do cinema, vocês vão ver muito do Griffith na apostila. Na apostila a gente vai até a vanguarda russa, que é o que eu pretendo seguir mais para frente. Então aí o Griffith já começa a pensar em narrativas mais complexas, e em 1915 ele vai lançar o filme Nascimento de uma Nação, que é o primeiro grande épico da história do cinema. Tá? Que é um filme também que eu vou comentar no próximo vídeo, junto com outros filmes do Griffith. A gente vai comentar a polêmica, já antecipando a polêmica racista presente no filme. Acho que muita gente deve saber disso, mas é importante destacar isso também, essa coisa racista do Griffith, que é já o cinema ideológico. Então a gente também já está falando que o cinema nasce e se preserva como uma motivação ideológica, e essa ideologia está relacionada à formação do realizador. Pode ser do produtor, pode ser do diretor, da diretora, enfim, pode ser de quem dá as cartas naquele momento. E o Griffith, muito rapidamente, ele se transforma na pessoa que dá as cartas. Por quê? Mesmo ele não sendo o produtor executivo dos filmes, ele é uma pessoa em quem os produtores confiam, porque ele é sucesso de bilheteria. Tá? Então ele é o primeiro grande autor da história do cinema a ter independência no cinema americano, logo nesses primeiros anos do cinema americano. E independente, ele consegue terminar o filme da forma que ele quer, com algumas pressões, com alguns momentos que naturalmente ele tem que ceder, e a gente vai conversar sobre isso também. Tá? Então é isso, gente. Diz para vocês que é uma aula inicial, uma experiência, posso chamar assim? Acho que posso, né? Uma experiência minha de dar aula, essa videoaula, aula gravada. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês comentem lá no SGA, e quando a gente fizer a conferência, sintam-se à vontade, mas também se tiver alguma dúvida, já pode tirar as dúvidas pelo próprio SGA, eu vou respondendo uma a uma as dúvidas, e a gente vai tentando caminhar nesse semestre aí, nessa crise que a gente está vivendo, complicadíssima, enfim, sem precedentes na nossa história, na nossa vida, mas tenho certeza que a gente vai passar por isso e vai rapidamente voltar a ter as aulas legais que a gente tem em sala de aula, as aulas assim que a gente pode, frente a frente, conversar bastante sobre cinema. Então, um abraço em todos e se cuidem, ok? Isso é o mais importante nesse momento, se cuidem.